Na aula passada, a gente discutiu a lei da refração, a lei de Snell. O que a gente vai fazer hoje é aplicar essa lei no caso em que os raios de luz atravessam uma interface, uma única interface por enquanto, e ao serem desviados eles vão formar uma imagem, né? Então, quando a gente estudou reflexão, a gente também discutiu como a lei da reflexão em espelhos pode produzir uma imagem. A gente vai fazer algo parecido hoje, ou seja, a gente vai discutir a formação de imagens, só que usando o fenômeno da refração, né? Então, só para revisar qual é a lei que vai ser usada. Então, quando um raio de luz carregando uma certa quantidade de energia encontra uma interface, e essa interface separa dois meios com propriedades físicas diferentes, né, e essas propriedades, o que é relevante aqui para nós, está relacionado à velocidade com que essa onda de luz se propaga em cada um desses meios, né? Então, se esse aqui é o meio 1, esse aqui é o meio 2, então a gente vai ter V1 e V2. Em função dessas diferentes velocidades, vai existir um índice de refração associado a cada um desses meios, e o índice de refração no meio vezes o seno do ângulo com que esse raio incide, né, portanto em relação à normal aqui no ponto de incidência, o índice de refração vezes o seno desse ângulo permanece constante através da interface, ou seja, antes da interface, então aqui no lado 1, N1 seno θ1 vai ser igual ao N seno θ do outro lado, ou seja, N2 seno θ2. Então, se ao passar a interface o N aumenta, o θ tem que diminuir. Se o N diminui, o θ tem que aumentar para manter ou para satisfazer a lei da refração. A gente vai aplicar a lei de Snell, a lei da refração, quando a luz atravessa essa interface, normalmente na aproximação, no limite de raios paraxiais, que a gente já discutiu numa das aulas passadas, tá? E nessa aproximação, ou com essa aproximação, a gente vai poder fazer uma série de aproximações nas equações que vão descrever o fenômeno, e isso vai nos deixar o problema numa forma tratável, ou seja, as equações que a gente vai obter vão ser relativamente simples nessa aproximação de raios paraxiais. Não é necessário fazer a aproximação, a gente sempre pode carregar essas equações mais complexas, mas provavelmente a gente vai ter que apelar em algum momento para uma resolução numérica. Então, a luz, quando ela sofre refração, a gente vai ter uma série de contextos diferentes onde essa refração pode criar não uma, mas mais até do que uma imagem, né? Então, aqui a gente tem um exemplo que quem tem aquário está acostumado, né, a ver múltiplas imagens formadas aqui por refração. Isso é o que a gente vai discutir então agora na sequência. Então esse é o nosso problema. Então lembrem que, embora a gente vai se limitar aqui aos raios paraxiais, na hora de desenhar a gente não se preocupa com isso. Então eu vou sempre desenhar raios fazendo ângulos relativamente grandes aqui, ou afastados do meu eixo, para que a gente possa visualizar alguma coisa, tá? Mas a gente sempre, apesar do desenho, está sempre pensando nesses raios paraxiais. Então o problema é esse: eu tenho um objeto, esse objeto é colocado a uma certa distância O do centro aqui da minha interface, tá? Esse objeto ele emite luz e está colocado aqui num meio cujo índice de refração é N1, e essa luz atravessa para um segundo meio de índice N2, tá? E
dependendo dos desvios, vai formar uma imagem aqui dentro. É possível, né, que esses raios continuassem sem formar uma imagem aqui no interior, encontrassem essa segunda interface até depois se juntar num ponto, sei lá, aqui, formando a imagem. Mas esse aqui é um problema onde a formação de imagens envolve atravessar duas interfaces. Isso a gente vai adiar para a próxima aula. Tá? Então hoje a gente está nos limitando ao estudo dos efeitos de atravessar uma única interface. Então, dada essa situação, essa é a condição, a gente tem uma interface cuja curvatura é conhecida, ou seja, a geometria do problema é conhecida. Tá? A situação inicial, que é a posição do objeto a uma certa distância, esse aqui é o nosso eixo óptico, a distância do objeto até a interface ao longo desse eixo é o nosso O. A pergunta a ser respondida é a que distância desse mesmo centro aqui vai se formar a imagem, ou seja, qual é o I. Tá? Essa é a pergunta relevante aqui. Uma vez obtida a equação relacionando o O, o I com a geometria da interface, a gente pode então tratar uma série de problemas. E vai ser essa equação que vai permitir depois generalizar e estudar a formação de imagens na presença de mais de uma interface, que normalmente é o caso mais importante, né, quando se trata, por exemplo, de instrumentos ópticos, né, porque a gente vai ter lentes e toda lente tem duas interfaces. Por outro lado, existem várias situações, até cotidianas, onde esse processo de formação envolvendo uma única interface são relevantes. A gente vai ver nos exemplos depois. Então, colocando algumas quantidades aqui para poder tratar o problema, né? Então a gente selecionou um daqueles raios da figura anterior. Tá? Então aqui é colocado o nosso ponto objeto em cima do eixo. Ele vai produzir um ponto imagem aqui também em cima do eixo. Aqui vai ser o ponto de cruzamento quando, né, como a gente fez aqui no outro desenho. Então todos esses raios que foram desviados, eles vão se cruzar, obviamente eles vão continuar aqui, mas nesse ponto de cruzamento é onde se forma a nossa imagem. Então, a física do problema acontece nesse ponto aqui, né? Que é onde o raio de luz atravessa a interface. Então, nesse ponto eu olho a normal local, eu pego a tangente da curva, a reta que faz 90 graus com a tangente é a normal. Né? Lá na física 1 vocês viram que a normal não precisa sempre apontar para cima e não precisa ser sempre paralela ao longo do caminho. Aqui a gente tem um caso, né? Aqui nesse ponto a normal está sobre o eixo e à medida que a gente se desloca aqui, ela vai ficando cada vez mais vertical. No ponto que nos interessa, então eu tenho o raio incidente fazendo um ângulo θ1 com a normal, e depois que ele muda de meio, então ele vai para o meio cujo índice de refração é N2, vindo do meio cujo índice é N1, esse raio é desviado e faz agora um ângulo θ2. Então a normal ela continua do outro lado, tá? E já que a gente está tratando superfícies esféricas, ou seja, superfícies que são recortadas de uma esfera, essa normal ela está sobre o raio dessa esfera, que no caso um círculo. Então, por definição, a normal, se a gente continuar, ela vai chegar aqui nesse ponto que é o centro de curvatura dessa interface. E a distância do centro de curvatura até a origem aqui é o nosso Rzinho. Tá? Então, Rzinho é aquela quantidade que nos dá informação sobre a geometria dessa interface. Quando o Rzinho aumenta, essa interface aqui ela vai ficando cada vez mais plana, no limite R indo para infinito, a gente tem a superfície plana. Ou seja,
O caso mais simples da superfície plana está embutido nesse caso. Da mesma maneira que o espelho plano estava embutido no espelho esférico. Bom, a gente tem também aquelas quantidades que eu já tinha colocado no desenho antes. A distância aqui do centro até o objeto é O. A distância do centro até a imagem é I. Tá? Então o que a gente quer é uma equação relacionando essas três quantidades aqui, O, I e R, que vai acabar envolvendo N1 e N2, porque N1 e N2 são as propriedades físicas dos dois meios. Tá? Bom, para conseguir escrever essa equação, eu vou precisar de algumas quantidades auxiliares, porque embora toda a física está na aplicação da lei de Snell aqui no ponto, eu vou precisar de bastante geometria. Tá? Então, eu vou precisar estudar os dois triângulos que eu desenhei aqui, o triângulo formado pela linha vermelha e o eixo, e o segundo triângulo, que é essa linha vermelha, essa linha tracejada e o eixo. Então, os ângulos que estão associados com a posição do objeto, com a posição da imagem e com a posição do centro dessa circunferência vão ser o alfa, associado com o gama, associado com o I, e o beta, associado com o centro, com o R. Tá? Então, a gente vai primeiro achar uma relação entre esses ângulos usando geometria, e depois a gente reescreve essa equação nos livrando dos ângulos e escrevendo em termos das distâncias, que é o que a gente quer. É muito parecido com o que foi feito na aula passada, no caso da reflexão. Tá? Então aqui, de novo, aquela mesma figura do slide anterior. Então, a física do problema está aqui. Eu aplico a lei da refração, a lei de Snell, nesse ponto aqui. Então, N1 vezes seno θ1 vai ser igual a N2 seno de θ2, o que está aqui embaixo. Quando os raios são paraxiais, esses ângulos são todos pequenos. Significa que esse ponto, na verdade, está próximo aqui do eixo. Né? Eu só exagerei no desenho. Então, quanto mais eu desço esse ponto para cá, se ele estiver aqui assim, por exemplo, a minha normal também vai ser bem deitada e o ângulo que ele vai fazer com a normal vai ser pequeno. Tá? Então o ângulo de chegada vai ser pequeno, o ângulo de saída vai ser pequeno. É isso que está por trás da aproximação de raios paraxiais. Os nossos ângulos vão ser pequenos. Então, para poder tratar o problema, a gente precisa se livrar dessa não linearidade que aparece aqui, porque o seno é uma função complicada, a gente não consegue tirar as quantidades aqui de dentro. Então, na aproximação de raios paraxiais, como os ângulos são pequenos, a gente sabe que o seno de ângulos pequenos não é muito diferente do valor do próprio ângulo, a gente aproxima, então aqui ficou o sinal de aproximado, a gente aproxima seno do ângulo pelo valor do próprio ângulo. Então, no lugar do seno de θ1, eu coloco θ1, no lugar do seno de θ2, eu coloco θ2. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Agora a gente vai tentar relacionar alfa, beta e gama. Tá? Bom, então a primeira relação importante é, se eu olho então esse triângulo aqui, linha vermelha, linha tracejada e o eixo. Então eu tenho esse ângulo aqui, e esse ângulo é o que falta para completar 180 graus com o θ1. Então θ1 mais o ângulo roxo é 180 graus. Mas se eu olho o triângulo, e a gente sabe que os três ângulos valem, a soma deles vale 180 graus, eu tenho então alfa mais beta mais o roxo tem que dar 180 graus. Então esse roxo ele também é o que falta para 180 graus do alfa mais beta. Alfa mais beta mais roxo 180, θ1 mais roxo 180. Ou seja, o θ1 tem que ser igual o alfa mais o beta, tá? Que é o que a gente escreveu aqui. Agora, olhando o maior triângulo, as duas linhas vermelhas e o eixo, tá? Não, desculpa, não é o maior triângulo. Eu vou olhar esse triângulo pequenininho aqui.
tá? O complemento desse primeiro que a gente olhou, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vou olhar esse triângulo, linha tracejada, eixo, linha vermelha. O mesmo argumento. Agora, beta mais roxo tem que dar 180, tá? Mas o θ2 mais o gama mais o roxo também tem que dar 180, a soma dos três ângulos desse meu triângulo obtuso aqui, tá? Então, θ2 mais gama mais roxo 180, beta mais roxo 180, logo beta tem que ser igual ao θ2 mais gama, que é o que eu escrevi aqui. Bom, essa é a equação que vai servir de base, e a gente vai se livrar aqui do beta e do θ2, tá? Desculpa, não do beta, a gente quer alfa, beta e gama, a gente vai se livrar do θ2, o θ2 vai depender do θ1, e a gente usa essa equação aqui para se livrar do θ1. Então, começando com beta igual a θ2 mais gama, o θ2 eu troco por N1 sobre N2 θ1, isso aqui, tá? Então, esse θ2 aqui eu troquei por esse primeiro termo, que vem da lei da refração, onde está toda a física, e o gama ficou ali, tá? De novo, eu quero uma equação envolvendo alfa, beta e gama. Então, eu eliminei θ2 para ficar com θ1, porque θ1 eu já tenho uma equação em função de alfa mais beta, tá? Então, agora eu substituo esse θ1 por alfa mais beta. Então, eu tenho aqui beta, N1 sobre N2 daqui. O θ1 eu troquei por alfa mais beta mais gama. Então, essa equação já é o que a gente precisa. Só envolve alfa, beta e gama, que relaciona a posição. É o ângulo que o raio faz aqui na posição do objeto. O gama é o ângulo que o raio faz na posição da imagem. E o beta é o ângulo que o raio de curvatura aqui faz no centro, nesse ponto aqui, no centro de curvatura. Como eu tenho um beta aqui e um beta aqui, eu vou juntar e vou colocar do lado, vou isolar aqui do lado direito. Então, do lado direito, eu passei primeiro o N2 multiplicando, ficou N2 beta e N2 gama. E aí eu juntei com esse beta que está multiplicado pelo N1. Tá? Então, jogando para o lado de lá, fica beta N2 e esse N1 beta passou mudando de sinal. Então, do lado direito, eu tenho essas propriedades que são fixas, elas dependem da geometria da nossa interface, esse beta, né, porque ele depende do R. E do lado esquerdo eu tenho agora os ângulos associados com o O e com o I. Tá? O próximo passo é escrever esses ângulos em termos das distâncias. Então a gente vai fazer a mesma aproximação que foi feita no caso dos espelhos da aula passada. Então, como os raios são paraxiais, esse ponto está bem baixinho aqui. Quando esse segmento é pequeno, vocês notem aqui que a curvatura se percebe cada vez menos. Então, quanto menor é o ângulo, mais próximo de um triângulo retângulo vai ser essa figura aqui. Então, obviamente, isso aqui não é um triângulo, né? Eu tenho esse lado arredondado aqui, cujo arco vale L, mas para ângulos bem pequenininhos, isso aqui fica muito parecido, né? Vocês notam que nesse segmento aqui eu quase não percebo a curvatura. Então, para ângulos pequenininhos, eu posso considerar isso aqui como se fosse um triângulo retângulo e escrever a tangente do alfa como cateto oposto L dividido pelo cateto adjacente O. Exatamente o que a gente escreveu e fez na aula passada. A tangente é seno sobre cosseno, o seno de alfa vai ser alfa e o cosseno de alfa vai ser 1 na aproximação de raios paraxiais. Tá? Então, nessa aproximação, eu posso trocar a tangente de alfa pelo próprio alfa, e a tangente vai ser cateto oposto por adjacente, que é o L sobre O. Tá? A gente faz a mesma coisa nos três ângulos. Aqui, no caso do beta, o sinal não é de aproximado, porque
aqui vale essa relação exatamente, né? Então, se eu pego um círculo e divido o comprimento desse arco, que é L, pelo raio, que é o Rzinho, eu vou ter o ângulo beta aqui, tá? Em radianos. Essa é a definição de radianos. Eu tenho um arco de círculo e eu vejo quantas vezes nesse arco eu consigo encaixar o meu raio. Então eu pego o comprimento do arco, L, divido pelo raio. Isso é a definição do ângulo em radianos, tá? Então aqui, na verdade, seria um sinal de igual, né? Mas se eu penso da mesma maneira que os outros, a gente chega na mesma conclusão. O importante é que agora eu posso substituir na nossa equação o alfa, o gama e o beta, tá? Então agora eu não vou mais ter uma equação em termos de ângulos. Quando eu colocar lá, vai aparecer o Lzinho em todos eles. Então corta, ou seja, o L era a quantidade que me dava alguma dependência no raio que eu escolhi. Então eu escolhi desenhar esse raio e esse raio está aqui com um arco L. Era a única quantidade que permanecia ainda, que me lembrava aonde era esse ponto ou qual é o raio. No momento que eu substituí esses ângulos e cancelei todos os L's, agora eu já perdi a dependência nesse raio particular que eu desenhei. Então, essa equação agora, né, que é essa aqui abaixo, então substituir o alfa pelo L sobre O L foi embora, ficou N1 sobre O, que é o que está aqui. O gama eu troquei por L sobre I, o L foi embora, ficou N2 sobre I, e aqui ficou N2 menos 1 dividido por R. Então, agora essa equação ela não tem mais nenhuma dependência, ela não carrega nenhuma informação sobre o raio particular que eu escolhi. Só, obviamente, que esse raio é um raio paraxial, que ele está perto do eixo. Mas como agora não depende mais do particular raio que eu escolhi, vale para todos os raios. Então, todos os raios que se encaixam nessa categoria de estarem próximos do eixo vão obedecer essa equação, tá? O que nos diz que todos eles vão, como eles saem aqui do mesmo objeto, eles vão se cruzar no mesmo ponto, formando uma imagem. Tá? E essa equação, então, é a que nos permite obter, se eu sei onde está o objeto e eu conheço a minha interface e onde ela está, né? Claro, eu posso, se isso aqui é o olho da pessoa e esse olho está no ar ou esse olho está na água, vai mudar o índice de refração N1, a imagem vai se formar em lugares diferentes. Tá? Mas se eu sei tudo sobre a minha situação, os dois meios físicos e a interface, eu sei tudo que está do lado direito. Sei onde eu coloco o objeto, essa equação me permite achar I. Obviamente, me permite achar, se eu sei onde é que está a imagem, achar o objeto, ou se eu sei os dois, achar o raio de curvatura, todas as combinações possíveis. Mas o problema básico é, dado um objeto, localizar onde vai se formar essa imagem. Então, essa equação ela vai ser a base de tudo que vai vir depois, porque quando a gente tiver mais de uma interface, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver o problema iterativamente. Eu tenho um objeto inicial, esses raios, eles vão, mesmo que eu tenha diferentes interfaces aqui, eles vão ter que passar por uma de cada vez. Os raios de luz vêm da esquerda para a direita, aqui no nosso desenho, e eles vão atravessar uma, duas, três, quatro, quantas interfaces forem. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar como essas interfaces desviam esses raios na mesma sequência com que os raios atravessam elas. Então a gente analisa o que acontece na primeira interface, e aí obtém um novo raio, esse raio desviado é o raio que vai chegar na segunda interface, aí a gente estuda o que essa interface faz nesse raio, que vai gerar um terceiro raio desviado por essa interface, e esse terceiro raio que vai chegar na terceira interface e assim por diante. Tá? Então, na presença de múltiplas interfaces, a gente vai aplicar essa equação múltiplas vezes. A imagem que vai se formar aqui,
vai ser o objeto, né? Imaginem que esses raios vieram assim e continuaram. Então eles formaram uma imagem aqui. Essa imagem, os raios continuam e vão atravessar essa segunda interface. Para essa segunda interface, é como se os raios saíssem daqui. Então, a imagem formada pela primeira interface vai ser o objeto da segunda interface, que vai produzir uma sua imagem, que vai ser o objeto da próxima e assim por diante. Tá? Então, a gente vai calculando uma imagem, ela passa a ser o objeto da próxima interface, que produz uma imagem, que vai ser o objeto da próxima interface e assim por diante. Em cada uma das interfaces, a gente vai usar essa equação para localizar a imagem e, portanto, o objeto da próxima. Então, é essa equação que vai nos permitir obter a equação que descreve a imagem numa lente, a equação dos fabricantes de lentes e assim por diante. Ou seja, está tudo aqui. Lembrando sempre que a gente precisa manter a aproximação de raios paraxiais. Se eu estiver numa situação onde essa aproximação não vale, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a equação original, eu tenho que manter as tangentes aqui, e essas equações agora podem me dar raios que não vão se cruzar necessariamente no mesmo ponto, tá? E em princípio para cada raio eu teria que resolver cada uma dessas equações aqui e estudar. Então isso aqui agora eu teria que fazer numericamente no computador, tá? Mas é possível. Essa situação simplificada aqui, ela surge no contexto de raios paraxiais. Então, vamos aplicar isso aqui. Então, esse aqui ainda é um exemplo onde é relevante essa única interface. Eu vou colocar um objeto aqui embaixo dessa proveta aqui, tá? É um ponto, tá? Desse ponto vão sair raios de luz e esses raios vão encontrar essa base da proveta. E o problema me diz que, primeiro, que essas paredes aqui são muito finas e eu desconsidero a existência delas. Eu só penso no líquido que está aqui dentro, que é a água, e eu tenho o índice de refração. Essa proveta está no ar, então o índice de refração do lado de cá é ar. Se a gente não diz nada, a gente assume que o meio de fora é ar. Então eu tenho N33 de um lado e tenho 1 do lado de fora. Eu tenho também o raio de curvatura. Aqui, em princípio, no desenho, eu tenho duas interfaces. Eu tenho o raio de curvatura da água, então imaginem que isso aqui não tem o vidro, né? Eu vou desconsiderar, vou desprezar os efeitos de refração no vidro, essa informação que o programa me dá. E ele também me diz que a imagem vai ser produzida aqui, exatamente na superfície. Ou seja, antes dos raios cruzarem a segunda interface. Então eu não preciso me preocupar com a segunda interface. Tudo que acontece vai ser porque os raios atravessaram essa primeira. Tá? Mas, em princípio, eu posso dizer, olha, a imagem foi formada 1 centímetro aqui acima ou aqui dentro e os raios continuam. Eu poderia perguntar onde é que está a segunda imagem aqui. Então, aqui a gente está na situação mais simples, onde eu quero saber aonde eu preciso colocar o meu objeto. Tá? Então, o meu problema é, esse aqui é o objeto, essa distância aqui do objeto até o centro da minha interface é o O, e é isso que o problema quer que eu calcule. Em que posição abaixo da base, aqui está a base, então em que posição abaixo dela, a uma distância O, eu tenho que colocar esse objeto para que a sua imagem aqui coincida com a superfície da água. Ou seja, esse 10 centímetros aqui é o meu I. Tá? Vamos aproveitar esse exemplo para comentar sobre a convenção de sinal, que eu não cheguei a dizer nada. Então, a convenção de sinal é o seguinte: a gente supõe que os raios, né, qual é a situação
usual. Tá? E essa é a maneira mais simples para a gente pensar e de lembrar de qual é a convenção de sinais. Né? Nunca dá para minimizar a importância da convenção de sinal, porque o uso consistente da convenção é o que nos garante que o problema vai ser resolvido da forma correta. Se a gente se embaralha com a convenção, a gente vai usar ela provavelmente de maneira inconsistente e o resultado vai ser completamente errado. Então, o que é o esperado? O esperado é que a luz saia do objeto. Tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que o objeto é real. Quando o objeto é real, as distâncias envolvidas aqui são positivas. Então, quando a luz está saindo aqui de fato do objeto, esse objeto é real. Tá? Mais adiante nós vamos discutir como é que seria um objeto virtual. Vai aparecer bastante aqui. Mas aqui é exatamente isso que a gente tem. O nosso objeto está aqui, a luz está vindo de baixo para cima. Tá? Então, o objeto está no lado que a gente espera. Ele está aqui do lado de onde está vindo a luz. A imagem ela está se formando aqui também aonde a gente espera. Os raios atravessaram a interface, foram desviados e vão se juntar aqui nesse ponto. Então a minha imagem se formou no mesmo lado para onde foram os raios de luz. Tá? Então, tanto o objeto quanto a imagem, a gente poderia dizer que eles estão do lado, entre aspas, correto, do lado certo. Né? O objeto do lado de onde saiu e a imagem do lado para onde foi a luz. Quando isso acontece, as nossas distâncias são positivas. Esse aqui é o lado real do objeto, esse aqui é o lado real da imagem. Então, tanto O quanto I aqui vão ser positivos. Então, a gente espera encontrar um O positivo aqui. De fato, olhando a resposta, a gente já vê que deu positivo. E na hora que a gente vai usar a imagem, por essa observação de que a imagem está do lado real, ela vai entrar aqui positiva. Então, quando a gente colocar o I na equação, vocês estão vendo que aparece mais 10. Falta ainda discutir a convenção aplicada ao raio de curvatura. Então, a convenção de sinal para o raio de curvatura vai seguir a convenção para o lado real da imagem. Então, a interface ela é curvada, então isso aqui faz parte de um círculo e o centro desse círculo está aqui dentro, o raio é 2 centímetros, e esse centro ele está do lado real aqui da imagem, então ele entra como positivo. Então o raio de curvatura 2 centímetros que o problema me dá, entra aqui com o sinal de mais. Tá? Se a interface tivesse a curvatura, se fosse côncava aqui, o raio de curvatura estaria aqui no lado virtual da imagem e entraria como negativo. Então esse problema aqui ele é o mais simples possível, não tem nenhuma surpresa na aplicação da convenção de sinais. Então, usando a equação que a gente acabou de obter, o nosso objeto está aqui no ar, então o índice de refração que a gente usa nesse termo aqui é o índice de refração do ar, 1. Então, ao invés do N1, eu botei 1. A nossa imagem está aqui dentro da água, então no lugar do N2 eu coloco 1.33, que é o índice de refração da água. Aqui aparece N2 menos 1, 1.33 menos 1, dividido pelo raio de curvatura, que o problema também dá. Todas as quantidades são positivas, o que a gente quer é o O. Então, isolando, resolvendo aqui, a gente chega que eu preciso colocar o meu objeto 32 centímetros, 31,2 centímetros abaixo aqui da base da proveta, para que a imagem se forme aqui na interface. Poderia mudar o problema e dizer, bom, eu quero agora que a imagem se forme no centro de curvatura, ou aqui no meio, ou aqui em cima. Então a gente teria que aplicar essa equação e com esses novos dados. Se eu perguntasse para vocês, né, sem fazer nenhuma conta, qual é a distância que eu teria que colocar abaixo da base? Mesmo problema, mas para que a minha imagem se formasse
exatamente aqui no centro de curvatura. Então, vamos voltar lá para o nosso, para esse desenho. O centro de curvatura está aqui. Para a imagem se formar aqui, o que eu preciso? Eu preciso que o raio de luz entre e siga exatamente sobre a normal. Então, para a imagem se formar aqui, eu preciso que o θ2 seja zero. Tá? Então, eu tenho N1 seno θ1, e quando eu uso a lei de Snell aqui, N1 seno θ1, N2 seno θ2, para que o raio tenha um ângulo zero, né? Então eu estou diminuindo tanto o ângulo que ele vai para zero. A única maneira de conseguir isso é fazendo com que o N2 seja infinito. Tá? Porque se não for infinito, isso aqui certamente é zero e aí a equação não bate. Então a única maneira é fazer com que o N2 cresça na mesma velocidade com que o seno de θ2 vai para zero, para que esse produto do infinito vezes um zero seja essa constante. Então, nesse problema aqui, para que a imagem se forme no centro de curvatura, é só se eu tivesse um meio cujo índice de refração fosse infinito. Qualquer meio real vai ter um N infinito, então ele vai formar a imagem em algum lugar aqui ou depois. Tá? Então, em termos gerais, meios mais densos podem curvar mais ainda a luz e formar a imagem antes. Meios menos densos vão curvar menos e vão formar depois. Só que se a imagem for formada depois, ela não vai se formar, né? Imagine o raio saiu aqui, a equação nos diz que a imagem vai se formar aqui, só que esses raios eles não vão se juntar aqui, porque eles, ao atravessar essa outra interface, eles vão ser desviados. Tá? E aí eles podem se afastar aqui e formar mais adiante. Então, se a imagem se formar depois da superfície da água, eu preciso aplicar de novo a minha equação e descobrir onde é que vai se formar. Ou seja, isso aqui basicamente é uma lente. Não é uma lente delgada, não é uma lente fina, porque ela tem 10 centímetros de espessura, tá? Mas o princípio vai ser o mesmo que a gente vai fazer no caso das lentes. A gente vai estudar o que acontece com a luz na primeira e depois na segunda interface para descobrir onde é que está a imagem normal. Então, lentes delgadas é um caso particular. Isso aqui é uma lente, né, genérica, não precisa ser fina. Então, essa situação de profundidade aparente, ela está relacionada também com esse efeito que a gente percebe aqui nessa garrafa. Então, eu tenho uma bacia mais ou menos transparente aqui, uma garrafa que é colocada aqui dentro. Esses raios que saem da parte de cima da garrafa, eles vêm direto para o nosso olho. Então eu sei que essa aqui é a posição real da garrafa. Ela continua aqui, tá? Supondo uma garrafa normal. Como essa bacia aqui está cheia d'água, né, mesmo desconsiderando os efeitos do plástico. O plástico vai deformar um pouquinho, mas quem deforma mais aqui é a água. Então, os raios saem pela água e passam por ar e são desviados. O que a gente recebe aqui é o raio desviado, que nos dá a impressão de que a parte de baixo da garrafa está deslocada, né? Então, como é que a gente entende isso? Não só vai aparecer deslocado, como vai aparecer com uma largura diferente, que vai nos dar a impressão de estar mais para frente ou mais para trás, dependendo das propriedades aqui do meio. Então, aqui a gente tem um desenho que explica isso. Então, aqui é a nossa situação da bacia, a gente está olhando lateralmente, tá? Então, vamos discutir primeiro essa situação. Então, aqui está a garrafa de Coca-Cola. Se eu esvazio a bacia, e vamos desprezar os efeitos do plástico. Se eu esvazio a bacia, ou se eu olho para a parte de cima, esses raios seguem direto e atingem o meu olho, ou a câmera da foto ali no caso, e eu vejo a garrafa onde ela realmente está.
Se a bacia estiver vazia, os raios tanto de cima quanto de baixo vão seguir aqui e eu vou ver ela contínua, tá? Não vai parecer quebrada. Quando eu encho a bacia, eu continuo vendo a parte de cima nessa posição, mas os raios da parte de baixo que vierem por aqui, eles vão ser desviados. Tá? Então, eu estou passando de um meio onde eu diminuo o N, estou diminuindo o N, passando da água para o ar. Se eu diminuo o N, na lei de Snell, eu tenho que aumentar o ângulo, porque o N seno θ fique constante. Então, a normal está aqui. Esse ângulo, aqui tem um exemplo, ele aumenta. Então, diminuo o N, aumenta o ângulo. Mesma coisa esse raio aqui. O raio, então, aqui, ele vem para cá, desviado, e não encontra o meu olho. Então, eu não vejo mais aqueles raios que estavam seguindo pela posição original da garrafa. Eles foram desviados. O que eu vou enxergar vão ser aqueles raios que estavam vindo aqui um pouco mais para a direita, e quando foram desviados, eles agora chegam no meu olho. Só que como eles chegam no meu olho, o que meu cérebro interpreta é como se esses raios estivessem vindo do objeto. Ou seja, eu coloco o objeto aqui dentro. Tá? Notem que eu também mudei a posição não só na horizontal como na vertical. Para determinar o desvio na horizontal e na vertical, aqui eu preciso desenhar mais de um raio. O mesmo efeito acontece se vocês colocarem um lápis ou uma caneta dentro de um copo, vocês vão ver que ele não vai mais parecer inteiro, né? Ele vai parecer quebrado, vai parecer que aqui tem uma quebra. E se a gente desenha mais de um raio, dos raios, né, saindo aqui da ponta, a gente consegue perceber aonde vai se formar essa imagem aqui, ou seja, a gente consegue determinar tanto o desvio horizontal quanto vertical. Então, desenhando dois raios, os dois são desviados. Esses raios, eles seriam raios que, se não tivesse água, não chegariam no nosso olho, né? Os raios que chegariam no nosso olho são aqueles que saem um pouquinho mais deitados aqui, mas por causa da água, esses aqui eu não enxergo mais, que nem esse, e eu vou enxergar aqueles que saíram com um ângulo um pouquinho maior, e por causa do desvio eles vêm para o nosso olho. Então, desenhando dois desses raios, os dois saíram aqui da ponta, eles vão encontrar o nosso olho, o nosso cérebro interpreta como se eles estivessem saindo do objeto. Então eu continuo esses raios para trás, essas linhas tracejadas, tá? E onde eles se encontram é a posição do nosso objeto. Tá? Então vocês notam que o ponto X ele se deslocou aqui na horizontal e na vertical. Mesma coisa aqui, né? Tenho esses dois deslocamentos. E se eu repetir isso agora para todos os pontos ao longo do lápis, eu construo a imagem desse pedaço que está submerso. Então vocês notam que a profundidade não corresponde à profundidade real. É isso que a gente chama de profundidade aparente, tá? Que é a pergunta do Tiago, aonde que o observador que está aqui do lado de fora vai perceber localizado os segmentos, os pontos aqui desse meu objeto. Então tudo que a gente vê através de uma lente vai corresponder a uma profundidade aparente. Seja um binóculo, um telescópio, a lente do óculos, o fundo da piscina, tudo isso em termos gerais são profundidades aparentes. Tá? Então, como é que a gente quantifica isso? Então, a gente tem essa superfície plana. A superfície plana eu posso tratar com aquela minha equação de antes, só que substituindo o raio por infinito. Então, nessa minha equação, quando eu boto o raio indo para infinito, o que está do lado direito aqui vai a zero. Tá? Então a equação fica mais simples. Tá? Desaparece a geometria porque a geometria é mais simples. Quer dizer, não é que desaparece a geometria, mas ela é o caso mais simples possível, onde o raio de curvatura é infinito. Então eu posso isolar o I nessa equação para determinar
dado a posição do objeto, onde é que está o i. Notem que a distância só vai corresponder à posição do objeto, né, quando as propriedades óticas dos dois meios, eles não precisam ser nem do mesmo material, tá? Mas eles precisariam corresponder aos mesmos índices de refração. Então, se eu coloco um líquido que tem o mesmo índice de refração do ar, ou eu coloco dois líquidos que têm índices de refração iguais, ou um material transparente, né? Eu pego um acrílico e uso um líquido que tenha o mesmo índice de refração do acrílico, eu não vou ver desvios. Se eu não vejo desvios, esses raios vão seguir retos aqui, tá? Por definição, sempre reto. Então, o observador que está aqui em cima vai ver a imagem exatamente onde está o objeto. Então, quando o N2 e o N1 são iguais, o N2 simplifica aqui, tá? E eu vou ter a imagem à mesma distância. Então, o que o observador vê? O nosso objeto aqui é real, os raios de luz estão saindo dele, os raios de luz estão vindo para esse meio. Se a imagem se formasse aqui, ela seria uma imagem real. Nesse caso, né, a gente está pegando os dois índices iguais, os raios não são desviados, o observador vê a imagem na continuação desses raios, ele vê a imagem aqui. Essa imagem é virtual, porque a imagem real seria desse lado, que é o raio para onde foram os raios de luz. Tá? Então, quando a imagem se forma no lado para onde foram os raios de luz, é o lado esperado, é o que eu estou chamando de lado correto, eu teria uma imagem real. Não é o caso aqui, então essa imagem é virtual. Então, nesse caso, para um objeto que é real, eu vou achar um i negativo, tá? De acordo com a nossa convenção de sinais. Em módulo igual ao O, né? Porque ficou exatamente em cima a imagem do objeto. Então, quando N2 é N1, é isso que a gente obtém. Em módulo I e O são iguais, sem o módulo tem sinais contrários, porque a nossa imagem é virtual. Bom, essa é uma situação muito simples. Normalmente o que a gente quer são índices de refração diferentes aqui. Então, quando eu pego essa situação, isso aqui corresponde, por exemplo, um observador aqui olhando uma moeda, né, no fundo da piscina, ou um peixe dentro da água, qualquer coisa assim. Então, a luz está saindo de um meio, né, o meio aqui de baixo é o 1, índice N1, o meio de cima é o 2, índice N2. Então, aqui a gente está considerando que o índice de cima, o N2, é menor do que o índice de baixo. Então, os raios de luz vindo de um meio com índice maior, para manter n seno θ constante, eu diminuir o n, eu tenho que aumentar o ângulo. Então, os raios aqui aumentaram o seu ângulo em relação ao normal. Então, ao fazer isso, eles agora divergem mais forte ainda, o que faz com que o que o observador percebe aqui, né, ele vai receber todos os raios que estão aqui no meio. Todos esses raios, se eu continuar eles, aqui eu tenho um exemplo desses dois, eu pego as linhas tracejadas que são a continuação, eles vão se encontrar aqui. É aqui que se forma a imagem. Tá? Então, aqui é o O, aqui é o meu I. Essa imagem aqui, então o N2 menor do que o N1 continua negativa, tá? Porque ela continua virtual. Tá? E o I, como os raios divergiram mais, isso faz com que a imagem se aproxime aqui da interface. Então, o N2 menor do que o N1, essa razão é um número menor do que 1, então a imagem em módulo vai ser menor, a posição da imagem em módulo vai ser menor do que a posição do objeto. Então, a profundidade aparente aqui é menor. Tá? Agora, imaginem esse outro caso aqui, onde os raios passaram, tá,
o meio onde o índice é maior. Eu desenhei assim porque eu queria usar o mesmo O aqui, mas e para poder comparar mais diretamente. Mas um caso seria virando isso aqui de cabeça para baixo, isso aqui é água e isso aqui é ar. O meu observador está aqui, né? Está aqui desse lado, então seria alguém dentro da água olhando um objeto que está aqui em cima. Então eu posso estar aqui embaixo, dentro da água, olhando uma pessoa que está do lado de fora, tá? Mas a comparação com esse aqui também é interessante. Então eu tenho o meu objeto aqui, os raios continuam saindo dele, o O continua positivo. Como agora esses raios estão passando por um meio com índice de refração maior, então para manter n sendo θ constante, eu aumento o n, eu tenho que diminuir o θ. Então esses raios se aproximam da normal. Então eles diminuem a divergência. Então como eles se aproximam da vertical aqui, a continuação deles vai se formar mais para trás do que o objeto estava. Tá? Então, como agora o N2 é maior do que o N1, essa razão agora é um número maior do que 1, então, em módulo aqui, o I é maior do que o O. Como a imagem continua se formando desse lado onde não tem luz, a luz foi para o lado de cima aqui, esse objeto continua virtual. Então, esse I continua negativo, tá? Só que em módulo maior do que O. Então, para aquela pessoa que está olhando para alguém que está do lado de fora da piscina, né, essa pessoa vai parecer que está mais distante do que ela realmente está. Então, todas essas situações aqui, elas correspondem a o que a gente chama de profundidade aparente. Então, esses dois exemplos que a gente fez, a gente analisou a formação de imagem quando a luz atravessa uma única interface. Claro que se a luz continuar aqui, se isso aqui for a interface, né, nesse problema aqui, ela vai ser novamente desviada, e para enxergar, então aqui eu assumi que esse meio continua passando aqui, o observador está dentro desse meio. Mas se isso aqui realmente for uma segunda interface, essa imagem aqui não vai estar aqui. Então aqui tem o caso do nosso objeto virtual. Tá? Então a gente analisou o objeto real que produziu essa imagem, né, quando os raios atravessaram essa interface. Para chegar no observador, eu preciso atravessar uma segunda interface. Então eu preciso ver o que acontece com esses raios que vão chegar nessa interface, como eles vão ser desviados. Então, para a segunda interface, é como se esses raios saíssem desse ponto aqui. Então, esse ponto é o objeto da minha segunda interface. Tá? Bom, aqui ainda não é um objeto virtual. Então, o meu objeto real criou uma imagem virtual. Essa imagem virtual, ela ainda está do lado de onde estão vindo os raios que vão chegar na segunda interface. Então, esse objeto para a segunda interface continua sendo real. Tá? Ele seria um objeto virtual se ele tivesse sido criado do lado de cá. A gente vai discutir isso na próxima aula. Tá? Mas aqui já aparece essa situação onde eu teria que agora pegar essa distância aqui, que é o I mais a espessura de água aqui. Essa é a distância até a segunda interface. Tá? E é isso que entraria na equação se eu aplicasse essa equação nessa segunda interface para ver onde realmente vai se formar o meu objeto. Então aqui só para ilustrar que se eu tenho múltiplas interfaces, eu tenho que aplicar sucessivamente a minha equação e ir atualizando. A imagem da primeira vai ser o objeto da segunda e eu tenho que recalcular a distância aqui e assim por diante. Então esses são os princípios que vão nos permitir estudar as lentes, porque estudo de uma lente é exatamente a análise de duas interfaces. E depois eu posso pegar duas lentes e colocar
uma perto da outra, ou 3, 4, quantas lentes eu quiser, que é o que acontece quando tem instrumentos ópticos, né? Toda boa câmera fotográfica, todo instrumento, ele tem pelo menos 2 lentes. As máquinas fotográficas boas, a lente, na verdade, é uma camada, né? Uma pilha de diferentes lentes que podem mudar a distância, etc. É bastante complexo. E eu preciso entender como analisar uma lente e um conjunto de lentes para poder produzir, projetar um objeto como esse. Então, esse é o assunto da nossa próxima aula, né? Como é que a gente usa os efeitos dos desvios numa única interface para descobrir aonde que uma imagem se forma na presença de 2 interfaces, que é o que a gente chama de uma lente.